Começamos em Brasília com a repercussão do dia seguinte da decisão do STF, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus pela tentativa de golpe de Estado. A defesa dos condenados ainda poderá recorrer e, por enquanto, eles ainda não serão presos. Direto de Brasília, chegando Janaína Camelo, trazendo todos os detalhes, vai nos explicar como é que funciona o processo daqui para frente, os próximos passos, o que os defensores já têm dito. Janaína Camelo, boa noite, bem-vinda. Muito boa noite para você, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, olha só, as defesas já estão preparando ali os primeiros recursos, né? No caso ali já o embargo de declaração, que é aquele recurso, como você bem sabe, né, Kobayashi, que ele serve ali para esclarecer pontos omissos, obscuros ali no julgamento. Ele não altera o resultado do julgamento, mas pelo menos é uma estratégia ali de protelar o fim do processo, até a execução da pena, enfim. Agora, para que isso seja apresentado, precisa antes que o acórdão do julgamento seja publicado no Diário ali da Justiça. Isso vai demorar um pouquinho, porque o que vai acontecer agora? Primeiro, o julgamento tem que ser lida ali a ata do julgamento que aconteceu, que foi encerrado ontem. E isso vai acontecer só na próxima sessão da primeira turma, que está marcada para o dia 23 de setembro, no próximo dia 23. E aí, depois disso, cada um dos ministros vai depositar ali como é que foram os seus votos, depositar os seus votos escritos ali no sistema do STF. Aí, só depois disso, o acórdão é publicado. E isso, no regimento do Supremo, pode durar até 60 dias. Mas esse prazo também ele pode ser até menor. Tá? Pode ser, ultimamente tem sido ali de 30 dias, de 40 dias, enfim. Então, só depois da publicação desse acórdão, aí abre 5 dias ali, o prazo regimental é de 5 dias, para que as defesas apresentem esse primeiro recurso, que é o embargo de declaração, e aí depois dos 5 dias para acusação, para a Procuradoria-Geral da República também se manifestar, aí sim esse recurso é analisado, no caso, na primeira turma, onde houve a condenação. Por ter sido um placar de 4-1, apenas um voto divergente, então não vai para o plenário esse recurso. É um recurso que tem que ser apreciado na primeira turma. Se fosse mais de um voto divergente, em tese seria ali uma apreciação no plenário, mas, Kobayashi, o regimento do STF não diz ali categoricamente de que forma, apenas diz que os embargos para que o recurso fosse analisado no plenário dos 11 ministros, seria preciso não haver unanimidade. Não diz matematicamente quantos votos precisariam ser. A defesa ela tem se apegado a isso para tentar entrar com um segundo recurso, que é o chamado embargos infringentes, que aí sim os embargos infringentes eles podem, é um tipo de recurso que pode ser analisado no plenário dos 11 ministros. Então, as defesas de todos os réus já têm essa ideia. Primeiro vai entrar com esse primeiro recurso, o embargo de declaração, depois o embargos infringentes. Inclusive, Kobayashi, hoje a gente conversou, a Jovem Pan conversou com exclusividade com o advogado de Almir Garnier, que é um dos réus. Almir Garnier foi o almirante da Marinha, né? Ele é almirante da Marinha, foi comandante da Marinha no governo de Jair Bolsonaro. O advogado dele, Demóstenes Torres, disse que vai sim entrar com embargos infringentes depois que apresentar ali o embargos de declaração, e ele disse também que foi um julgamento político, mas não um julgamento partidário, apenas um julgamento político, porque, segundo ele, os ministros queriam apenas tirar Jair Bolsonaro da cena política. A gente vai ouvir esse trechinho do que ele disse agora. O Supremo fez esse julgamento político porque queria ver Bolsonaro fora de campanha eleitoral, fora da vida pública, porque eles consideram Bolsonaro uma pessoa execrável e que fala coisas muito desagradáveis. Mas eu repito, isso aí é a criminalização da opinião. E opinião todo mundo tem o direito de dar. Agora, a pessoa ser condenada porque fez 3 lives, porque convocou embaixadores, isso é ridículo. Isso aí não tem lastro em lugar nenhum. O único que fez o cotejo das provas foi o ministro Fux. E nisso ele acolheu, por exemplo, todas as teses que eu apresentei.
Kobayashi, quem também soltou ali uma nota à imprensa foi a defesa de Augusto Heleno, né, ex-ministro ali do Gabinete de Segurança Institucional, e disse que vai também apresentar o embargo de declaração, porque entende que pontos importantes foram omitidos nos votos e que as alegações ali para condená-lo foram genéricas. A defesa de Jair Bolsonaro também publicou uma nota ontem à noite, logo depois do julgamento, dizendo que vai apresentar os recursos, obviamente, e também até no âmbito internacional, em tribunais ali internacionais. Então, a expectativa aí com relação a todos esses recursos que devem ser apresentados, mas isso vai demorar ainda mais um tempinho aí, Kobayashi, só depois que o acórdão do julgamento for ali apresentado. Perfeito, muito obrigado, Janaína Camelo, ao vivo diretamente de Brasília. Daqui a pouco você volta com outras informações e agora eu já quero chamar os nossos comentaristas, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela, estarão conosco para analisar o dia seguinte deste julgamento do STF. Vou pedir licença, Dora, vou começar com o Cristiano Vilela para falar a respeito dessas informações que nos trouxe a Janaína Camelo, Cristiano Vilela. A defesa se mobilizando para tentar reverter a decisão. Essas questões jurídicas todas aí que podem levar ou não o julgamento ao plenário, como é que você analisa as manifestações da defesa que nos trouxe a Janaína? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kobayashi, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Chance zero. Eu não vejo chance absolutamente nenhuma de acolhimento dessas estratégias por parte da defesa, dos condenados no julgamento que foi finalizado ontem. É natural que haja o interesse, sim, na existência do embargo dos infringentes. Existe um questionamento técnico e eu concordo com a importância, com a validade desse questionamento técnico, mas o Supremo Tribunal Federal ele tem uma jurisprudência consolidada com relação a essa impossibilidade de recurso dos embargos infringentes quando acontece a decisão por 4-1 na turma, e eu não vejo possibilidade nenhuma de uma alteração justamente nesse caso. Da mesma forma, os embargos de declaração, claro, vão tentar corrigir ali algum ponto, alguma omissão, alguma obscuridade, mas eu não vejo capacidade nenhuma de ter efeitos infringentes, de ter uma possibilidade de alterar o quadro fático estabelecido no julgamento de ontem. Portanto, por mais que haja um esforço natural e correto, louvável dos advogados, mas eu, em termos práticos, em termos concretos, não vejo chance nenhuma de reversão do resultado que nós tivemos ontem com a condenação bastante expressiva de Jair Bolsonaro e dos demais réus. Kramer, quero a sua análise sobre a entrevista que a gente viu há pouco na reportagem da Janaína, que é justamente do Demóstenes Torres, advogado do Almir Garnier, atribuindo a esse julgamento um caráter político, que foi julgado o Bolsonaro simplesmente para ele ficar fora do jogo, que o julgamento técnico foi mesmo só do Luiz Fux, o Demóstenes Torres, que também tem a veia política, não é mesmo? Boa noite, Dora Kramer, bem-vinda. Boa noite, Kobayashi, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Oba, tem mais que a veia política, né? Ele foi senador, perdeu o mandato, que se envolveu com aquele bicheiro Carlinhos Cachoeira, né? Então essa é a história breve dele na política, porque ele sempre foi da área da justiça. Eu acho que ele foi do Ministério Público, que é o outro lado, ele agora está do outro lado. Mas olha só, se houvesse confiança, eu tenho a impressão que até os aliados do presidente Jair Bolsonaro concordam com o Vilela, de que não há a menor chance, porque eles fazem todo o esforço pela anistia, o recurso agora é a anistia. Ninguém está botando fé também naqueles recursos da Cortes Internacionais, cujo efeito é simbólico. Eu estava me lembrando aqui de que em 2018, porque o PT também fez o mesmo tipo de recurso, né? As mesmas cortes internacionais, ok. E uma das cortes, ela se posicionou favoravelmente ao presidente, então ex-presidente Lula, concorrer às eleições de 2018. Efeito zero, porque o TSE simplesmente não absorveu esse posicionamento, não haveria por que absorver e pronto, e lá continuou o Lula preso e nada se alterou, que é exatamente o efeito que que vão ter os recursos a essas cortes internacionais. A gente viu hoje
o professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional aqui da UF, da Universidade Federal Fluminense, falando sobre a alegação quanto à existência do direito a todo cidadão assentado nessas cortes para ter um duplo grau de jurisdição. Pois bem, segundo o professor Gustavo Sampaio, ali está escrito a exceção de quem tem, quer dizer, ali não, o Supremo Tribunal Federal tem a jurisprudência de que, ok, isso vale a exceção de quem tem o foro por prerrogativa de função. Ô Dora, vou com você novamente para entender melhor agora qual é a repercussão política disso em relação à situação de Bolsonaro, porque até ontem ele era réu, a partir da decisão se tornou um condenado. Como é que isso pega agora no seu eleitorado, no seu capital político, com os seus aliados, com os seus eventuais sucessores? Tem alguma mudança no status, no peso, no valor de Jair Bolsonaro a partir dessa decisão? Kobayashi, eu acho que tem sim, mas eu acho, não consigo, para ser honesta, posso chutar, posso fazer suposição aqui. A real dimensão dessa modificação, é óbvio que tem uma modificação, porque, claro, uma situação é ele, um réu, podendo ser absolvido, podendo sair da prisão domiciliar, outra situação, e aí se podendo vigorar aquela versão, por mais fantasiosa que fosse, de que ele talvez pudesse concorrer à presidência em 26, porque o TSE podia mudar de posição, enfim. Isso agora fica enterrado. Então, é claro que causa uma mudança, eu não sei a extensão dela, mas uma mudança é possível falar assim, de maneira muito positiva, que é agora o campo da direita vai ficar absolutamente liberado e necessitado de começar a apertar os seus projetos. Quando eu digo apertar, é chegar em candidaturas realmente, candidaturas reais, vai precisar ajustar o seu projeto para 2026. Isso é uma mudança. Eu não sei te dizer, Koba, se, por exemplo, os filhos do ex-presidente continuarão que discurso? Além desse discurso, que é o discurso imediato de que foi um jogo de cartas marcadas, de que é tudo uma perseguição política, só que isso tem efeito limitado, é transitório, daqui a pouco não dá para ficar repetindo isso o tempo todo e obtendo um efeito. Vai ser preciso ter uma estratégia. E essa estratégia é que ainda não está clara como é que ela vai lidar, como é que esses candidatos todos ou pré-candidatos vão lidar com a família, como é que o PL vai lidar com a família, qual vai ser o andamento do projeto de anistia. Então, tem uma série de variantes que ainda não tornam possível a gente dizer a dimensão da mudança, embora que mudança haverá, isso é certo. Ô, Cristiano Vilela, e tem um outro detalhe agora, especificamente sobre o argumento de Bolsonaro ser o plano A, B e C, que era o que falavam todos os seus apoiadores, o presidente do partido, enfim, de que havia uma esperança de reversão da situação de inelegibilidade, de que ele poderia estar apto em 2026. Muito dessa aposta por conta da mudança na composição do TSE, vez que quem estará na presidência do Tribunal Superior Eleitoral no ano que vem é o ministro Nunes Marques, indicado que foi pelo Bolsonaro à Suprema Corte. Então, eles apostavam nisso. Só que agora, com essa condenação, não depende mais só da Justiça Eleitoral, né? Ele foi ontem, além de condenado aos 27 anos e 3 meses, também por consequência da condenação criminal no STF, condenado também a uma inelegibilidade de 8 anos. Então, agora fica mais difícil essa esperança de elegibilidade do Bolsonaro para o ano que vem? Sem sombra de dúvida, Koba. E, além de tudo, agora nós temos um elemento fático, que é a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde, então, além da inelegibilidade estabelecida por 2 condenações, uma do ponto de vista eleitoral e outra do ponto de vista penal, haverá o elemento fático, que é a prisão do ex-presidente, o que torna mais inviável ainda, e nós já temos essa jurisprudência, essa construção clara na própria cabeça do eleitor, do cidadão brasileiro, que é a ocorrência com o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2018.
Nesse sentido, é natural agora, claro, que tenhamos esse momento de comoção, serão os primeiros atos, haverá o momento da prisão de Jair Bolsonaro, que é o que foi decidido ontem pelo Supremo Tribunal Federal, então há um momento para as coisas se ajeitarem. Mas depois, o segundo passo, e aí é natural que todos esses nomes da direita que querem ser candidatos, que se posicionam para ser candidato, estarão de braços dados com o ex-presidente nesse momento, mas é natural que depois, num segundo momento, todos eles tentem se viabilizar. E nesse sentido, preso ou solto, Jair Bolsonaro, ele é o maior cabo eleitoral do eleitorado conservador, que é um eleitorado extremamente significativo. Então, com certeza, terá um peso político expressivo através de si próprio, de seus familiares, e será realmente um ator importante na candidatura do segmento conservador, que será o contraponto do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai buscar a reeleição.